objetivo daquilo que ele quer fazer. Partindo dessa definição, então, desse objetivo e dessa motivação, a gente consegue contar um histórico do que já foi feito sobre aquele assunto, né? Ou seja, estruturar, localizar o nosso trabalho, que seria a nossa revisão bibliográfica. Então, essa revisão bibliográfica, que é o que a gente vai discutir hoje, ela serve não somente para localizar e dar o histórico do nosso trabalho, como também ela vai sustentar o que vem depois desse histórico, que seria a nossa metodologia, que é como eu vou fazer esse trabalho científico, e essa metodologia é muito importante que ela esteja embasada dentro da literatura, que ela esteja vinculada dentro desta revisão bibliográfica, ou seja, que ela seja embasada nessa revisão, e a partir dessa metodologia eu consigo, então, desenvolver o meu trabalho científico, que seria o quê? Os resultados de discussão, aquilo que é da gente no trabalho mesmo, né? E é importante que esses resultados de discussão, como eles vão estar, por exemplo, essa discussão embasada dentro de uma revisão bibliográfica, ela vai promover, então, esse que é o grande cunho que a gente quer quando faz um trabalho científico, que é promover um avanço da ciência, né? Um avanço daquilo que a gente está pesquisando, daquilo que a gente está desenvolvendo nesse trabalho científico. E com isso, então, a gente consegue fazer um processo cíclico. Então, o trabalho científico, eu quis colocar bem claro para vocês aqui, ele é um processo cíclico. Hoje eu proponho um trabalho científico que vai, num futuro, ficar como um histórico, para que outros pesquisadores, ou até mesmo a gente, consiga trabalhar nesse ciclo e desenvolvendo a ciência. Então, a ciência está vinculada a isso. E por isso que a revisão bibliográfica, ela é muito, mas muito importante dentro de um trabalho, tá? Por quê? Por que eu tenho que fazer, então, essa revisão? Ora, qual que é a definição de uma revisão bibliográfica? Ela vai ser a base de sustentação de qualquer pesquisa científica, né? Então, é ela que vai me localizar, é ela que vai me mostrar que caminho a ciência veio até o momento que surgiu aquele desafio para mim, e que caminho eu posso ou vai me guiar para que eu possa seguir no avanço dessa ciência, né? Então, é importante que quando a gente desenvolve uma revisão bibliográfica, né, que a gente consiga resumir de forma sistemática toda a informação existente sobre um tema ou sobre um campo de conhecimento, né, que eu quero investigar. E esse resumo, essa forma sistemática de colocar esse assunto, vejam bem, na revisão bibliográfica, ela tem que ser feita de maneira imparcial e de forma o mais completa possível. Então, ora, fazer isso de maneira imparcial e de forma completa não é um assunto fácil. E por isso que talvez a revisão bibliográfica seja um dos assuntos que mais promovem, às vezes, assim, frustrações dentro da escrita de um trabalho, né? Por quê? Ora, porque eu tenho que me posicionar de forma que eu não vá levar aqueles assuntos à parcialidade, ou seja, eu tenho que ser imparcial. E fazer ela de forma completa gera um trabalho muito amplo. Por quê? Porque hoje em dia as fontes bibliográficas, eu vou mostrar isso para vocês, são imensas, né? Então, é importante que a gente consiga fazer isso de uma forma muito completa, tá? E de forma imparcial. Então, a motivação para a revisão bibliográfica, então, é para quê? É para que a gente consiga, né, não só localizar, mas também avançar num determinado campo de conhecimento, tá? Então, para que a gente consiga fazer isso, é preciso que primeiro a gente conheça o que já foi feito por outros pesquisadores. E aí é que está localizada a nossa revisão bibliográfica, que vai ter, então, como consequência, né, sustentar e possibilitar que a gente consiga, depois, na parte de resultados e discussão e também de metodologia, fazer isso de uma forma mais precisa e avançar na ciência dentro daquele processo cíclico, né, e promover também essa atualização sistemática da revisão, tá? Então, essa é a ideia de por que fazer uma revisão bibliográfica e o porquê ela é tão importante, né? Então, todo o trabalho científico, independente da forma, tá, que ele vai ser colocado para nós, ou da estrutura que ele vai ser escrito, eu também vou mostrar isso para vocês, que existem diversas formas da gente estruturar um trabalho científico, que vai diferenciar os diferentes campos de atuação da gente, né, como pesquisador.
e isso independe da ciência, tá? A gente vai estar colocando mais adiante para vocês isso. Então, o que a gente pode fazer, então, ou como a gente pode fazer essa revisão bibliográfica? Então, eu coloquei aqui um quadro para vocês que vai nortear as nossas discussões sobre como fazer a revisão bibliográfica, tá? Então, aqui tem algum resumo das etapas de execução da revisão bibliográfica. Então, a primeira coisa quando a gente vai conduzir ou quando a gente vai fazer uma revisão bibliográfica é que a gente consiga planejar essa revisão. Então, tem 3 itens que vão nortear a gente na parte de planejar essa revisão. O primeiro é como que a gente vai fazer o estudo da viabilidade, ou seja, é possível fazer uma revisão sobre determinado assunto, né? O segundo é definir as questões que envolvem essa pesquisa. E, a partir daí, então, criar um protocolo de revisão. É importante que, quando a gente vai fazer isso, geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho científico, a gente nunca está sozinho. A gente tem sempre colegas, né? E até mesmo os professores ou orientadores que vai estar junto da gente. Então, essa parte de planejamento é uma parte que ela tem que ser feita em conjunto. Então, quando eu disse para vocês lá que eu peço, quando eu estou com os meus alunos, eu peço para eles escreverem um resumo ou uma introdução. É justamente para que, em cima desse resumo ou dessa introdução, ou seja, da motivação do trabalho, né, que a gente consiga fazer esse planejamento da revisão. A partir, então, desse planejamento, que é uma coisa que a gente vai discutir tópico por tópico, a gente consegue, então, conduzir essa revisão. O que é essa condução? Ora, é a partir, então, desse protocolo que foi criado, nesse planejamento, que a gente consiga buscar estudos sobre o assunto, selecionar esses assuntos, né, ou esses estudos, e a gente vai ver que, quando a gente procura um determinado assunto, dependendo desse assunto, a gente vai ter milhares de fontes. E aí? Né? Aí vem aquela grande dúvida, que eu coloco até naquela figura ali, daquele quebra-cabeça sendo montado na cabeça do pesquisador ali, né, no nosso canto esquerdo da tela. Ora, como é que eu vou selecionar esses assuntos? Né? Como que eu vou saber se esses estudos são importantes para mim? Eu costumo ver isso já aconteceu comigo, eu acho que deve ter acontecido com alguns colegas, que quando a gente está iniciando, fazendo as primeiras revisões bibliográficas, a gente costuma buscar inúmeros assuntos. E o que acontece? A gente esquece de selecionar esses assuntos. Bom, e aí, daqui um pouco a gente olha, nós temos uma vasta ou muita coisa e fica difícil selecionar, né? Então é importante que, além de buscar, vocês já façam a seleção desses estudos. Tá? Selecionando esses estudos, é importante, então, a gente fazer o quê? Avaliar o que realmente dessa seleção ela vai ser importante que a gente consiga colocar de forma sistemática na nossa revisão, de forma resumida e imparcialmente essas informações. Então, eu costumo dizer que é importante que, na avaliação, que a gente também faça a análise das informações, né? E, a partir daí, então, faça a síntese. De que forma? É importante a gente, cada vez que lê um trabalho, lê uma revisão, ou lê uma fonte bibliográfica, que a gente vá guardando, né, uma síntese ou uma resenha crítica daquele assunto. Escrever determinados parágrafos que são importantes daquele assunto e deixar guardado esse assunto num cantinho. Que na forma que a gente vai escrever esse assunto, depois esses parágrafos vão entrar como parágrafos do próprio texto da nossa revisão. Tá? Então, quando a gente vai escrever, existem diversas formas e tipos que a gente vai discutir. Existem revisões que vão dentro de trabalhos de conclusões de curso, né, capítulos, existem revisões que vão ser um pouquinho mais prolongadas, que a gente vai discutir sobre dissertações de mestrado ou teses de doutorado, né, que são estudos mais avançados do que uma graduação. Eu vou mostrar para vocês o que é cada um deles. E também existem revisões que são feitas para artigos científicos, que são revisões bem mais sucintas. E também tem revisões que a gente vai colocar em trabalhos técnicos, que é outro tipo de forma. Tá? Então, nessa ordem aqui de como fazer, então a gente vai ter o planejamento da revisão, a condução dessa revisão e a escrita dessa revisão. Bom, na hora que a gente vai planejar a revisão, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando discute com o orientador ou com os colegas, é o estudo da viabilidade dessa revisão. Né? Então, assim, ó, aqui tem 2 dilemas. O primeiro é o seguinte: a área de pesquisa é madura o suficiente
né? E tem bastante estudos publicados? Bom, então isso aqui vai depender do assunto que vocês estão procurando, do assunto que vocês estão pesquisando. Ó, existem assuntos que são maduros até demais, né? E aí fica difícil até propor um trabalho, porque aí eu tenho que fazer alguma coisa nova. Então, fica difícil até a gente sistematizar essa revisão, tá? E existem outros assuntos que não existem quase nada, né? E aí fica difícil até de procurar. Então, aqui é o grande dilema da motivação do porquê fazer. Então, tem duas linhas que a gente pode seguir. A primeira é, ora, existe muita coisa e eu quero propor algo novo dentro deste tema, né? E isso é viável, claro. E existe muito pouca coisa. E eu quero propor algo novo. Então, eu vou ter que me embasar numa revisão que não vai estar diretamente só relatando daquele determinado assunto, mas sim vai ter que trazer assuntos correlatos. Por exemplo, se eu quero estudar uma semente de girassol, por exemplo, e não tem nada sobre semente de girassol. Ora, então eu vou ter que pegar e estudar uma semente, ou fazer uma revisão com sementes próximas às sementes de girassol, né? Que vai dar o quê? Vai dar um norte sobre aquele assunto, porque não é igual, mas é semelhante, né? Já que eu não tenho, né? Então eu consigo iniciar um processo. Tá? Feito isso, então, vendo essa viabilidade, a gente tem que definir as questões que norteiam essa pesquisa, né? Então, o que eu pretendo responder com essa revisão? O que é isso? Isso está vinculado muito aos objetivos de onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, eu costumo dizer que um bom pesquisador, um bom fazedor de trabalho científico é aquele que sabe aonde está, né? Ele sabe se localizar e sabe aonde quer chegar. Ó. Então, ele já vai saber exatamente aonde ele está e aonde ele quer chegar. E, com isso, selecionar palavras-chave que são as fontes de busca bibliográfica, né? Então, por exemplo, se eu estou lá trabalhando, vou dar um exemplo dentro das engenharias, com tratamento de efluentes, né? Então eu posso buscar, por exemplo, formas de tratamento de efluentes líquidos, por exemplo, né? Então, a adsorção e outros temas que vão nortear com palavras-chave. E isso vai definir fontes de busca. Tá? Então, se eu sei da viabilidade, se eu sei nortear essa minha pesquisa, se eu sei definir aquilo que eu quero buscar, eu posso, então, a partir daí, criar um protocolo de revisão. O que é isso? Então, é definir o passo a passo para fazer a revisão. E aqui é que o trabalho em equipe vira de suma importância. Por quê? Quando eu for criar esse protocolo, isso está muito vinculado àquele resumo ou àquela introdução que eu falei lá no início de vocês. Então, a gente cria aquele resumo para quê? Para que a gente possa criar esse protocolo de revisão, que seria o quê? Criar o sumário ou o índice da revisão, os itens e os subitens da revisão. Por exemplo, então, se eu estou trabalhando lá, vamos dar um exemplo com... vamos chegar assim, com secagem. Né? Secagem de algum produto. Então, vamos falar do girassol que a gente tinha falado agora. Então, eu vou secar girassol. Então, o que é esse protocolo de revisão? Se eu vou falar sobre secagem, eu tenho que ter uma revisão do que é os fundamentos de secagem. Ó, então, tudo que norteia um item 3.1 falando de secagem, o item 3.2 falando sobre equipamentos de secagem, depois eu vou secar girassol, né? Então, o item 3.3 falando sobre girassol e as perspectivas mundiais, por exemplo, né? Depois falar sobre o genótipo do girassol. Então, tudo isso é criar itens que vão facilitar o quê? A colocação do assunto dentro da minha revisão. Isso é planejar, é saber o que eu quero colocar no item 3.1, digamos que seja o capítulo 1, uma introdução, o capítulo 2, por exemplo, os objetivos, e um capítulo 3, a própria revisão bibliográfica. Então, o item 3.1 seria um assunto, o item 3.2 seria um outro assunto, e assim sucessivamente até o número de subitens que seja necessário dentro deste protocolo da revisão. Tendo esses subitens, torna muito simples a forma de eu definir, de eu buscar determinados tipos de assunto para colocar.
Uma coisa que eu vejo muito me perguntarem, professor, que tamanho tem que ter a revisão? Ora, a revisão ela tem que ser sucinta. Ela não tem que ser aquele negócio com 50 páginas. Né? Ela tem que ter o número de páginas que seja suficiente para localizar o assunto, desde o seu início até o seu aspecto atual. E que ela sirva de base para responder às questões que eu estou colocando no meu trabalho, certo? Então, esse protocolo de revisão vai permitir com que se faça isso, certo? Bom, então, tendo esse planejamento da revisão, eu posso partir para a condução da revisão. O que é isso? Primeiro, buscar estudos. Existem 3 formas de buscar assunto, tá? Primeiro, de forma manual. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma visita a sites ou anais de conferências e periódicos, ou seja, revistas, buscando artigos sobre aquele tópico pesquisado. Então, se eu estou estudando adsorção, eu vou lá em anais de conferências, de congressos, ou revistas indexadas, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, buscando tópicos sobre adsorção. Se eu estou buscando sobre automação, eu vou buscar sobre automação. Né? Então, isso seria uma busca manual. Também eu posso fazer uma busca automática. O que é isso? É entrar em bibliotecas para buscar livros ou artigos de acordo com determinadas palavras-chave, né? Que são as palavras-chave que norteiam o nosso trabalho. Seriam aquelas strings de busca. O que são as strings? As cadeias de pesquisa, aquilo que são palavras-chave que norteiam o nosso trabalho. Então, eu posso, através de palavras-chave, e é por isso que toda vez que a gente escreve, por exemplo, um resumo ou um trabalho científico, vocês vão ver, a gente coloca palavras-chave no nosso trabalho, que é para que pessoas, através de determinadas palavras-chave, encontrem os nossos trabalhos. Então, isso seria uma busca automática. E a terceira forma da gente buscar trabalhos seriam as snowballing. O que é isso aí? Seria aquela bola de neve que a gente chama. Digamos que eu encontre um artigo que é muito interessante para o meu trabalho. Então, eu estou lá lendo aquele artigo, e no meio daquele artigo, eu tenho outras referências que também são muito importantes no meu trabalho. Então, através da referência encontrada naquele artigo, eu vou buscar novos estudos para nortear o meu trabalho. E isso, gente, é uma coisa muito importante e que, por exemplo, eu cobro muito dos meus alunos. O que eu quero dizer com isso? Atualmente, a gente consegue responder questões usando artigos atuais. Só que existem alguns fundamentos da pesquisa que foram ditos em 1800, por exemplo, 1700, 1500, que estão em pesquisas lá do passado, que às vezes é importante a gente se embasar naqueles artigos do passado do que usar os artigos atuais. Vocês conhecem aquela brincadeira do telefone sem fio? Então, às vezes, a gente precisa buscar a fonte e não a fonte primária e não a fonte secundária, terciária sobre o assunto, certo? Então, vai existir momentos que eu tenho certeza que a equipe ou os orientadores de vocês, eles vão solicitar, né, com que vocês busquem referências as mais antigas possíveis. Em outros determinados momentos, eles vão pedir referências mais atuais, tá? E isso é muito importante dentro do trabalho, porque vai mostrar o estudo como um todo, tá? Então, a partir dessa busca por estudos, tá, dessas 3 formas, a gente vai obter diversas fontes que vão embasar os nossos trabalhos. Bom, a partir daí, então, a gente precisa selecionar esses estudos. Ora, como que a gente vai selecionar esses estudos? Então, eu tenho que escolher determinados assuntos que vão ser considerados na minha revisão, os quais que eu vou analisar, tá? Por quê? Porque se vocês observarem, uma simples busca sobre um determinado assunto, eu vou mostrar para vocês, pode gerar mais de 1000 fontes. Ora, eu não vou poder botar isso tudo numa revisão, mas eu tenho que fazer uma revisão completa. Né? Então, determinados assuntos vão nortear a nossa revisão e a gente tem que saber selecionar. E isso, uma boa conversa em equipe, é importante também. Tá? Bom,
Então, através dessa seleção, eu posso, a partir daí, então, selecionar determinados assuntos e avaliar esses estudos. De que forma? Fazer agora o quê? Um pensamento crítico sobre esses estudos para dar suporte ao tema e discussão na fase de síntese de dados. O que é isso? É construir aquelas resenhas que eu falei para vocês. Ora, é ler o trabalho visando um pensamento crítico em cima do que aquele trabalho pode me dar de norte para um avanço do meu trabalho no futuro. Ou seja, na fase de resultados e discussão. Tá? Então, a partir daí, então, a gente vai fazer a análise dessas informações, né? Identificar, capturar as informações e narrativas que irão responder todas as questões que a minha pesquisa necessita. Ou seja, eu vou fazer, a partir daí, a síntese das informações. Ou seja, as informações que eu devo sintetizar de maneira que respondam à temática de forma, veja bem, imparcial sobre o assunto, de forma simples e direta. Eu tenho certeza que quando vocês forem ler o trabalho, nenhum de vocês vai querer ler um assunto que tenha, por exemplo, um mundaréu de coisa que depois não vai ser usado. Então, eu só vou colocar dentro da minha revisão aquilo que realmente eu vou utilizar para responder às questões interrogativas do nosso trabalho. Perfeito? Bom, então isso é conduzir a nossa revisão, tá? E por último, então, se eu planejei a minha revisão, se eu conduzir ela de forma adequada, na forma de busca, eu vou poder, então, depois sintetizar ela numa forma de escrita. Então, existem várias formas que a gente pode escrever essa revisão, que são as estruturas de escrita, tá? As mais comuns são essas três que eu vou colocar para vocês. Seriam capítulos de trabalho de conclusão de curso, né? Que são aqueles assuntos, ou aquele trabalho final que todo aluno de graduação vai fazer, tá? No seu TCC. A outra forma, que seria uma forma mais avançada, que seria uma dissertação de mestrado. Tá? Então, depois da sua graduação, todo o pesquisador ou o formado pode fazer, por exemplo, um mestrado ou uma pós-graduação num determinado assunto, e aí ele vai escrever uma dissertação sobre aquele assunto, e um dos capítulos vai ser uma revisão bibliográfica. E por último, que seria um estudo mais avançado ainda, se ele quiser, né? Para se tornar no futuro, por exemplo, um pesquisador, ele pode ser tanto graduado quanto um mestre, ou um doutor num assunto, que aí ele vai ter que escrever, no caso, uma tese de doutorado, que também vai conter um capítulo de revisão bibliográfica. Claro que cada um deles vai ter um nível de aprofundamento de acordo com o nível de titulação que ele está buscando, tá? Então, esses são capítulos dessas estruturas. Outra forma de uma revisão é quando a gente vai escrever um artigo científico. Ora, num artigo científico, a revisão ela vem dentro da introdução, certo? Então, ela é mais difícil ainda de escrever, porque eu tenho que colocar um mundo sobre aquele assunto dentro de uma introdução que vai ter 1,5 páginas, 2. E sintetizar isso não é nada fácil. É muito difícil e exige muito treinamento, tá? E é importante que a gente faça isso, né, se vocês pretendem escrever artigos científicos, já nas nossas pesquisas de iniciação científica, por exemplo. Né? É um ótimo treinamento, tá? E por último, se eu estiver numa empresa, eu também vou ter um relatório técnico. A gente acha, um relatório técnico numa empresa não tem que ter uma revisão. Não. Um relatório técnico, muitas vezes, ele necessita de uma revisão também. Por quê? Porque, às vezes, a nossa chefia ela precisa ser norteada sobre um determinado assunto. Por mais conhecimento, talvez, que ele tenha empírico, é importante tu ter uma análise técnica sobre um determinado assunto que vai nortear o avanço que tu quer colocar dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. Tá? Então, existem formas de estruturas de escrita que vocês podem colocar e sistematizar esse determinado assunto. Uma dica muito importante que eu vou colocar para vocês aqui, ó, e veja bem, isso é uma dica.
Sempre que você for escrever a sua revisão, independente da forma como você for escrever, ou o tipo que tu for colocar, tipo de estrutura, tá? Faça isso, gente, com bastante antecedência. Tá? É muito importante ser feito com antecedência. Por quê? Porque cada vez que você terminar um item, um subitem desta revisão, tá? Eu vou fazer um desafio. Escreva alguma coisa e faça com que esse item deixe guardado na gaveta por alguns dias. Passado esses dias, releia. Eu tenho certeza que cada um de vocês, no momento que relê esse assunto, vai reescrever e, de alguma forma, vai melhorar esse item. Tá? E esse processo sobre cada item é muito importante que ele seja repetido continuamente e de forma sistemática até o término da escrita. Hoje, por exemplo, se eu pegar e ler, por exemplo, a minha dissertação de mestrado ou a minha tese, eu com certeza reescreveria ela de outra forma. Passado já um bom tempo. Tá? Por quê? Porque isso chama-se evolução. Isso chama-se formas de enxergar a escrita. Então, deixar o assunto guardado na gaveta por um determinado tempo é importante. Só que para mim fazer isso, eu tenho que deixar ele escrito com antecedência. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês é nunca façam um trabalho científico ou a escrita de um trabalho científico de última hora. Tá? Porque se vocês fizerem isso, vocês nunca vão conseguir melhorar ele. Tá? Então, ele sempre vai ser aquele que ele está feito para o momento. Tá? Então, essa é a dica. Perfeito? Então, escrevam sempre com antecedência. Tá? Bom, e onde eu posso buscar? Aqui é que vem a grande temática dessa revisão. Onde é que a gente pode buscar para escrever essa nossa revisão? Então, eu coloquei aqui 4 fontes de busca. Hoje em dia, graças a Deus, a internet ela é muito útil na vida da gente. Mas ela também pode ser prejudicial se eu não souber onde buscar. Então, existem fontes que são muito confiáveis e existem fontes que são nada confiáveis, certo? Então, onde é que eu devo buscar, dentro desse mundo que é a internet, a minha revisão bibliográfica? Então, eu coloco para vocês ali uma figurinha, ó. No meu tempo era assim que a gente fazia a revisão bibliográfica, né? Porque não existia a internet. Hoje em dia, não. Hoje em dia, um www resolve muito a nossa vida. Tá? Então, a primeira fonte que a gente vai buscar, que a gente pode buscar, são os livros. Os livros são uma fonte riquíssima de dados que a gente tem, de dados já consolidados. Qual que é a diferença, por exemplo, de um livro para uma dissertação, para um TCC ou de um artigo científico? Ora, o livro, tudo aquilo que já está consolidado na ciência, ou seja, que está consolidado dentro de artigos, dentro de dissertações, dentro de trabalhos de conclusões, dentro de teses, tudo isso vai ser colocado dentro de um livro. Então, ela é uma ciência já consolidada. Então, a busca por livros, seja ela da forma física, vocês indo lá na biblioteca, ou da forma digital, ela é muito importante. Tá? E hoje em dia a gente consegue fazer isso sem sair de casa. Tá? Por exemplo, a Unipampa. A Unipampa, agora em 2020, tem uma biblioteca digital, por exemplo, que conta com um acervo de mais de 9.000 títulos dentro do sistema Pergamum. Então, vamos entrar aqui para a gente ver como é que a gente pode buscar esse sistema. Então, se a gente for aqui no site da Unipampa, por exemplo, a gente pode, dentro dos serviços que a gente tem aqui, ó, tá, buscar, por exemplo, ó, deixa eu achar aqui, a nossa biblioteca web, tá? Então, vamos abrir aqui a biblioteca, ó, e bem no cantinho dela aqui, ó, nós vamos ter o sistema Pergamum. Olhem que interessante, tá? Então, aqui eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo. Muito comum, quando a gente chega ali no 6º, 7º semestre de um curso de engenharia, mas podia ser qualquer semestre. Por exemplo, o aluno quer buscar operações unitárias. Seria uma palavra-chave de um determinado assunto, tá? Então, se eu pesquisar isso daqui, ó, como operações unitárias, dentro ali da biblioteca da Unipampa, o que a gente vai observar aqui? Ó? Vão aparecer diversos livros que vão tratar de operações unitárias, ou seja, de processos unitários. O que são processos unitários? São operações ou processos de transformação de uma matéria-prima num produto final.
Então, isso são disciplinas que a gente tem dentro da engenharia. Tá? E aqui na biblioteca, por exemplo, existe aqui o Manual de Operações Unitárias. Este aqui ó, é só o livro físico que tem na biblioteca. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um outro do Barbosa aqui, ó, que se a gente buscar, diz online. Olha que interessante. Então, eu posso aqui ó, entrar dentro dele ó, e colocar, por exemplo, a matrícula de vocês, ou o meu aqui, que seria André Almeida, tá? Seria o meu login. Eu vou colocar a minha senha, por exemplo, ó. E vamos ver o que acontece aqui. Para aguardar esse login. E olhem ali para a gente. Ele vai abrir para nós o livro em PDF. Tá? Então, ali, ó, eu vou ter disponível para mim esse livro para que eu possa consultar em casa. Tá? Então, hoje em dia, eu tenho, dentro da Unipampa, como eu disse para vocês, por exemplo, mais de 9.000 fontes bibliográficas que eu posso consultar tá? Na forma de livros. Tá? Isso foi colocado esse ano e é muito interessante. Por exemplo, antigamente, eu lembro que quando a gente ia ministrar uma disciplina lá, por exemplo, de fenômenos de transporte, que é a disciplina que eu dou aqui, a bibliografia básica que eu uso são 20 e poucos livros. Tá? Só que eu tenho numa turma, por exemplo, só na minha turma, 50 alunos. O professor Marcílio tem mais 50 alunos que usam o mesmo livro. Hoje em dia, todos eles podem compartilhar de forma online esse livro. Tá? Então, não só para a escrita de trabalho científico, mas também para o desenvolvimento da graduação de vocês, tá? Essa forma como a Unipampa colocou para nós aqui, essa busca, tá? Se tornou muito, mas muito interessante. Tá? Então, façam esse teste ali, busquem por títulos ali. Tá? Quem não for da Unipampa, eu acho que pode encontrar também em outras bibliotecas. Eu não procurei outras bibliotecas, eu peguei como exemplo aqui a Unipampa, mas eu acredito que se tenha isso também. Tá? Bom, outra forma, ou onde buscar também, que seria uma fonte muito confiável, são os próprios TCCs, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Ora, então aqui, como que eu posso buscar esses assuntos? Bom, eu posso fazer uma visita em busca de acervo nas bibliotecas. E isso pode ser feito de forma física, ou seja, eu posso ir lá na biblioteca e também na forma digital. Antigamente, pessoal, na forma digital era bem difícil, porque eu tinha que entrar, por exemplo, se eu quero algum assunto que foi pesquisado lá na Unipampa, então eu tinha que entrar na biblioteca da Unipampa para buscar isso, certo? Eu queria um assunto que foi pesquisado, por exemplo, na Universidade Federal ou na Estadual de Campinas, na Unicamp. Então eu tinha que entrar lá na Unicamp e buscar. Eu queria alguma coisa da UFRJ e assim sucessivamente. Hoje em dia, a gente tem tá, a BDTD. O que é isso? É a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Ora, essa biblioteca é uma biblioteca criada pelo governo já há uns 8 anos, um pouco mais, eu não lembro agora, de cabeça, não vou saber dizer para vocês, mas eu já uso ela faz tempo e solicito que os meus alunos façam isso também, que ela une a base de dados de todas as universidades federais e privadas existentes no Brasil. E aqui embaixo, ó, ela conta com mais de 630 mil documentos, sendo que ela tem mais de 450 mil dissertações e mais de 170 mil teses. Vamos entrar nela aqui para a gente ver? Então, como é que eu posso buscar essa biblioteca? É simples, uma simples busca no Google, se vocês botarem, ó. Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações. Já vai abrir aqui para vocês, ó. Aquele site que eu estava colocando ali, ó. E aqui, então, gente, ó, a gente tem muita coisa. Por exemplo, vamos buscar um assunto chamado, por exemplo, secagem, que é o que a gente estava iniciando lá no início, discutindo lá no início. Olha só, vamos fazer uma busca simples sobre secagem. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Em secagem, ele achou ó, 473 assuntos na Unicamp,
433 assuntos na Universidade Federal de Viçosa e assim sucessivamente. Olha só, uma simples busca sobre secagem, gente. Tá vendo? Ó, secagem de banana, o que mais que tem aqui? Ó? Secagem em leito fixo, com escoamento reverso. Vamos buscar outro assunto que a gente estava olhando ali, por exemplo. Absorção. Opa, vamos colocar aqui. Absorção, por exemplo. Opa, tá ali, ó. Então ele vai achar que, por exemplo, ó, só na USP aqui eu tenho 662. Só na USP, na Unicamp, mais 454. E assim sucessivamente, ó, sobre o assunto. Então, vejam como é vasto, ó, e vai desde, gente, ó, desde 1985 buscar. Vocês querem ver uma coisa interessante aqui? Ó? Olhem só. Eu vou digitar o meu nome aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ricardo Felker Almeida. Então, eu posso buscar tanto palavras sobre um assunto, como palavras-chave sobre um assunto, quanto, por exemplo, o nome de um pesquisador. Por exemplo, vamos fazer uma busca simples aqui sobre o Ricardo Felker Almeida. Olhem só, o que vai aparecer para mim aqui? Ó? Aparece, por exemplo, a minha tese de doutorado, de 2009, a minha dissertação de mestrado, que é de 2005. Aparece, por exemplo, aqui, ó, uma banca de mestrado que eu fui de um ex-egresso da Unipampa, que é o Dizon, que foi lá em Santa Maria. Aparece o que mais? Uma aluna minha, que foi a Aline, que terminou o mestrado comigo em 2014. Uma outra banca de um técnico de laboratório nosso, que foi o Anderson, que eu fiz parte aqui, ó, na Unipampa em 2017. Vai aparecer, por exemplo, uma banca de... Isso aqui é TCC, que eu fiz parte, ó, aqui da Unipampa, em 2017. E assim sucessivamente. Ó. Não, aqui é dissertação de mestrado, desculpe, idealizando. Aqui também é dissertação de mestrado e assim sucessivamente. Ó. Então, aqui, pessoal, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, ele me mostra tudo que tem sobre o André dentro das bibliotecas da Unipampa, da UFSCar, da UFSM, da Unicamp, e assim sucessivamente. Tá? Então, isso daqui ó, é uma fonte sobre determinadas pesquisas, sobre todas as pesquisas que são feitas no Brasil, em termos de mestrado e doutorado, que está disponível para vocês baixarem e olharem. Tá? Então, tu pode entrar aqui, ó, obter o texto integral, vocês podem baixar o texto integral. Tá? Então, é uma fonte de pesquisa que deve constar nos trabalhos científicos de vocês. Então, livros, TCCs, teses e dissertações, é muito importante que vocês embasem as suas referências com isso. Por quê? Olha só, livros vão mostrar tudo aquilo que é consolidado na história. Teses e dissertações, TCCs, vai mostrar o que é feito aqui no Brasil sobre determinados assuntos, tá? De forma bem completa. Mas nós temos ainda, além das teses e dissertações, a gente tem ainda anais de conferências e congressos, tá? Então existem, não só nacional como internacionalmente, diversos ou inúmeros eventos voltados para as mais diversas áreas, tanto da engenharia ou qualquer área da ciência. E vocês vão observar que durante a formação acadêmica de vocês, vocês não só vão conviver com esses eventos científicos, como vocês também vão participar, vão consultar os procedures ou os anais desses eventos, tá? E também vão contribuir colocando seus trabalhos nesses eventos. Né? Então, por exemplo, aqui, a gente pode entrar lá, ó, eu deixei já mais ou menos selecionado aqui, ó, por exemplo, COBEC-C, que seria o COBEC de Iniciação Científica. Uma simples colocada aqui de COBEC-C vai me mostrar os anais do COBEC-C de 2019. Né? Então, aqui, anais, acesse os anais, clique aqui. Isso tudo está disponível para que vocês façam uma busca. Então, aqui, todos os trabalhos que foram publicados, vocês podem procurar aqui. Ó. Então, tem trabalhos que estão em inglês, trabalhos que estão em português.
Isso aqui é só o Congresso Brasileiro de Engenharia Química e Iniciação Científica de 2019. Certo, pessoal? Temos, por exemplo, aqui, ó, o COBEC de pesquisadores. Vamos ver aqui, ó. Anais. Aqui, ó, vamos achar aqui o Proceedings do COBEC de 2016. Tá? Vamos deixar abrindo. E tem aqui, por exemplo, também, ó, o de 2018. Então, aqui, ó, nós temos só no COBEC de 2016 1.494 trabalhos dentro de 10 eixos temáticos. Olha que fonte de pesquisa num único congresso feito em 2016. Mesmo congresso feito em 2018 também tem mais ou menos a mesma quantidade. Tá? E veja bem, isso é só o COBEC. Tem, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Engenharia de Alimentos, tem de Engenharia Mecânica, tem só de Engenharia, tem de Engenharia e Ciência de Materiais, ou seja, tem inúmeros temas correlatos dentro das áreas de engenharia. Então, a fonte de busca é muito grande. Então, estão lembrados naquilo que eu disse para vocês lá no início? Ora, onde buscar fontes confiáveis, a gente tem muito. Fontes em português e fontes em inglês. A gente vai ter que saber buscar, que é isso que eu estou mostrando, e também selecionar. O que eu vou selecionar? Tá? Bom, além disso, além dos congressos, tem a fonte mais confiável, eu acho, de todas, e que deve fazer parte, eu digamos assim, ó, de mais de 60% da referência bibliográfica do seu trabalho, tá? Que são os periódicos de revistas indexadas. Por exemplo, revista Nature, revista Chemical Engineering Science, Food Engineering, então, revistas que são indexadas, revistas científicas. Onde eu encontro essas revistas? Ora, eu posso fazer uma busca, isso tudo está disponível para nós, tá? Por exemplo, lá nos periódicos da CAPES. Então, se eu entrar aqui, ó, no portal de periódicos da CAPES, vamos fazer a procura aqui de novo. Ó. Periódicos, capes.gov.br, tá? Ele vai abrir esse site aqui para a gente. Tá? O que ele vai dizer? Ó, você está acessando o conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível para o acesso com IP identificando as instituições participantes. Se eu tentar fazer uma pesquisa aqui, ó, sobre um determinado periódico, sobre um determinado assunto, alguns trabalhos eu não vou conseguir baixar. Por quê? Porque é pago. Mas se eu faço parte de uma instituição, como por exemplo a Unipampa, eu posso fazer o acesso via café aqui. Ó. Acesso café. O que é isso aqui? Esse acesso café me permite entrar com o IP na instituição. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, a Unipampa. Unipampa. Tá? Universidade Federal do Pampa. Tá? Vou enviar aqui e vamos ver o que acontece. Ó, então, eu vou botar aqui a minha senha e usuário da Unipampa. Ó. André Almeida. Vamos colocar minha senha aqui. Vamos entrar aqui. Ó. Vamos iniciar uma sessão. Agora, gente, eu estou logado, tá, com a Unipampa. Isso me permite, por exemplo, ó, e aqui, vejam bem, pessoal, a busca aqui, ó, ela não pode ser em português. A busca aqui vai ter que ser em inglês, tá? Então, por exemplo, vamos botar assim, ó, drying. Seria a nossa secagem, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Busca por assunto. Ele está buscando para a gente aqui. Então, aqui ele entrou, por exemplo, ó, drying, só com aquele termo de busca, tá? Seria secagem. Então, eu tenho aqui, ó, diversos artigos que eu consigo baixar, ó, todos eles de revista em inglês. Tá? Por exemplo, vamos entrar aqui, numa revista dessas aqui. Ó. Vamos escolher qualquer uma aqui. Ó. Cinética de secagem, modelo de formação de partículas. Vamos entrar nesse aqui. Só para a gente ver o que tem aqui. Então, ele vai abrir um periódico para mim, tá? E vejam bem, gente, dentro desse periódico da CAPES aqui, enquanto ele está abrindo, olha, o que é feito no mundo, pessoal, vocês vão procurar em inglês. Tá? É a língua internacional, não adianta, tá? Então, aqui é a International Journal of Pharmaceutics. Certo? Essa é a revista. Então, eu consigo baixar o arquivo aqui, ó, tá? E
Ele é um artigo de 25 de janeiro de 2020, então são tudo coisas atuais, perfeito? Então aqui tem o resumo do trabalho, vocês vão poder ler, tá? E a partir daí, vocês vão selecionar se vocês querem o trabalho ou não. A introdução do artigo, tá tudo colocado aqui, ó. Então, pessoal, olha só. Por que eu digo que 60% da revisão bibliográfica de vocês tem que ser artigo científico, dos periódicos da CAPES? Por quê? Porque o que é feito no mundo vocês vão encontrar aí. As outras fontes de livro vão embasar o quê? Os fundamentos que já são consolidados. Certo? Teses e dissertações e TCCs vão mostrar o que é feito no Brasil. Periódicos de congressos são coisas novas e coisas consolidadas dentro da ciência, que é feito no mundo e consolidadas de forma científica, também vão estar colocados dentro dessas revistas, tá? Eu já estou vendo que já são 14h51 aqui, tá, gente? Já falei até bastante, tá? Então, o que eu quero colocar para vocês é que busquem nessas 4 fontes, tá, as suas referências bibliográficas. E sempre se embasem em mais de 60% em periódicos e artigos e revistas internacionais. Aí vai mostrar o mundo para vocês, tá, gente? Bom, o que eu vou colocar para vocês aqui, ó? Esse material dessa apresentação, eu vou passar para o pessoal lá, para o professor Rodolfo e para a Luísa, e para o Emílio, para os outros colegas ali, e vou pedir para eles colocarem lá no site do curso, tá? E a partir daí vocês podem consultar esse material aqui para ajudar vocês na busca. Para a gente encerrar aqui até pelo apanhado da hora que eu fui falando, e agora eu estou vendo que já são quase 10:03, eu quero agradecer a atenção de todos, tá? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, tá? Mesmo falando bastante, para que vocês possam ter essa dose homeopática que eu gosto de dizer sobre revisão bibliográfica, que é um assunto muito importante no trabalho de vocês, e também gostaria de deixar aqui para vocês o convite, tá? Que na quinta-feira a gente vai ter o webinário sobre 2, que vai ser mediado pelo professor Marcílio, com 2 egressos nossos aqui, tá? Que é a Karine e o Felipe. A Karine, por exemplo, está fazendo mestrado na UFSCar, que foi onde eu fiz o meu doutorado, então é muito legal saber disso. Ter isso, né? E o Felipe está fazendo doutorado na Unicamp, que é o local onde eu fiz, por exemplo, o meu mestrado. Então, eu deixo aqui meu convite para esses webinários. E também estendo o convite para a semana que vem, tá? Que a professora Luciana vai apresentar um tema muito legal, que tem a ver também com o que eu apresentei hoje para vocês, que é reflexões sobre a escolha do tema TCC, tá? Que é temas de pesquisa. E também, na mesma semana, na quinta-feira, a gente tem ali os nossos egressos, que são os analistas, a Cananda e o Vicente. Um da Aurora Alimentos e o outro da Cotribá, que trabalha com sementes, tá? Então, eu quero agradecer a atenção de todos,